Meninas e meninos do meu coração varonil, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma revisão aqui no De Olho na Questão. Hoje, sem mais delongas, nós temos aqui 1 hora. Não vou gastar mais do que isso, então vai ser em velocidade 2.0. Não precisa nem acelerar essa porra não. Você que se prepara aí exaustivamente para a Secretaria de Fazenda do Ceará vai encontrar aqui, a partir de hoje, a partir desta segunda-feira, grandes professoras e professores que vão guiar você em algumas apostas. Gente, é uma prova discursiva. Pode acontecer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Claro que nós, professoras e professores, temos ali uma ideia, né? Uma eventual tendência, a partir da análise do edital, do que pode cair. Do que pode eventualmente a banca examinadora ter lá uma ideia. E como essa prova já está feita, ainda que ela venha assistir esse vídeo, né? Porra, o cara lá, ó, no De Olho na Questão, porra, o cara falou exatamente sobre o tema. Já era, ela não consegue mais alterar. Então, a gente vai conseguir alcançar o sucesso de oferecer a você um eventual padrão de resposta. E quando a gente fala padrão de resposta, não é que a partir de agora você vai ter a elaboração de uma discursiva, não. Técnicas discursivas, não. Vamos passear por alguns temas nesse momento de administrativo, tributário e constitucional e solicitar a ele que nos é superior, né, um pouco de luz para nos guiar e realmente oferecer a você a eventual solução ou um caminho para a solução. Então, a partir de agora, seu professor Sionil apresenta a você a principal disciplina, né? Aquela que a gente mais gosta. Tô brincando. É a que a gente mais gosta. É a que a gente mais se enrosca. Mas ela não é a principal, não. Tem outras aí que são bem principais e vocês vão ter ao longo da semana. Na verdade, hoje tem uma que é principal, que é tributário. E ao longo da semana, outras bem principais, como auditoria fiscal com Fantoni, legislação tributária com Marcelo Tanuri, algumas dicas de Luzana Pedreira na parte de discursivas, dicas essenciais e imperdíveis. Então, a partir de agora, aqui na telinha, vamos falar um pouquinho sobre direito administrativo. Então, marca no relógio, apertem os cintos, 1 hora. Primeira grande aposta é trabalhar princípios. E de todos os princípios, acredito que uma tendência é cobrar princípio expresso. E por quê? Porque dentro do edital de vocês tem a administração pública. Mas ela não pode cobrar na parte específica a administração pública da discursiva, porque não colocou na específica. O que de administração pública tem direito administrativo, ela poderia combinar, né, sem querer, o princípio da eficiência. Qualquer livro de direito administrativo, qualquer um deles, fala um pouquinho da noção de evolução de administração pública até chegar ao princípio expresso da eficiência encontrado no artigo 37 do capítulo reservado à administração pública dentro do texto constitucional. Então, por que não, né? Porque não pode acontecer, eventualmente, uma questão que determine a você escrever uma questão, não é um estudo de caso, que verse sobre o princípio da eficiência, considerando a ideia da reforma gerencial. Ah, professor, mas não é possível cair? Isso é administração pública? Não. Isso aqui é direito administrativo. Você tem lá a gramática do patrimonialismo. Essa gramática do patrimonialismo não termina em ismo à toa não, né? Porque aqui você tem figuras como nepotismo, figura como clientelismo, corruptismo, ou seja, tudo que tem de ruim tem nessa etapa, né? É uma etapa em que um cargo público não é acessível por meritocracia, porra nenhuma. É o que? Sinecura, é prebenda, são prêmios. É o chamado o sistema do spoil system. Troca de governo, manda todo mundo embora e novos servidores advêm. Ou seja, o servidor não tem estabilidade, não tem proteção, e aí realmente o cargo público vira uma prebenda, vira um prêmio. Coisa que, às vezes, até o atual governo às vezes quer, né? Vamos acabar com a estabilidade e tornar o cargo público de volta ao período anterior patriarcal, patrimonial, em que ele é uma prebenda, é um prêmio. Não, estabilidade é extremamente importante para conferir independência aos servidores públicos, no serviço público. O que não significa dizer que ele não possa perder o cargo, a gente vai ver daqui a pouquinho.
essa etapa ruim, em que há uma confusão do público com o privado, já dizia Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil. Nossa raiz realmente é mais ou menos assim. Ela, no governo de Vargas, tentou-se ali amenizar. Você nunca vai acabar com o patrimonialismo. Mas a gramática subsequente ela é muito mais meritocrática, ela é muito mais moral, ela resgata, por assim dizer, ideias lá de Max Weber no sistema racional legal. Então entra aqui a ideia da burocracia. Então nós temos aqui, bureal, né, burocracia, a ideia de ser mais meritocrática, mais moral. Só que ao longo do tempo a burocracia ela se preocupou tanto com o controle sobre os meios. E por que um controle sobre os meios? Porque você não confia no agente público. Então tudo que ele faz ou deixa de fazer, você fica de olho ali. Você fica de olho. Fica de olho controlando de maneira maciça os meios. E o resultado? Que se exploda. Você não está preocupado muito com o resultado. É como se controlando o meio, o resultado seria alcançado alcançado ali presumidamente. Não é assim que funciona. E um aumento da estrutura do Estado, um controle sobre os meios, trouxe um agigantamento do Estado, tornou ele muito lento, e aí a necessidade futura, até por conta das grandes crises financeiras que assolaram o Brasil a partir da década de 70, chamada década perdida, houve a necessidade de você começar a reestruturar a administração pública. Alguns planos, algumas tentativas, a começar inclusive pelo Decreto-Lei 200 de 1967, apesar de expedido numa época de exceção, foi uma tentativa de você implantar no Brasil uma reforma gerencial, uma tentativa frustrada, sim, revela nossos doutrinadores de administração pública, também de administração geral, de uma forma geral, né? Bom, e aí houve, né, pelo mundo, reformas empreendidas, reformas gerenciais. Gerencialismo puro, né? O gerencialismo que ganha cada vez mais força ao longo do mundo e vem contaminar o Brasil, só que de maneira um pouco mais tardia. Então, toda a década de 80 pelo mundo houve a reforma gerencial de uma forma geral e no Brasil veio chegar na década de 90, quando então Bresser Pereira apresenta dentro de sua pasta ministerial o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Ou seja, vamos ser um pouco mais arejados enquanto Estado, vamos ser menores, ou seja, técnica como downsize, vamos usar de estruturas um pouco menores e mais. Por que o Estado tem que ser prestador dos serviços? Não que a gente não resgate o que é bom da burocracia, porque tem coisa boa. Não é só o entulho burocrático, não. Não é só essa ideia exacerbada de controle sobre os meios. Não, não. Isso é coisa ruim. Mas tem coisa boa, como a meritocracia, o princípio da moralidade, o sistema racional legal de Weber não é ruim. Não é ruim, só não pode entrar na parte negativa, né? Então vamos afastar a parte negativa, mantenha a positiva, vamos corrigir. Assim como também corrigir o nepotismo, a corrupção, o clientelismo, o fisiologismo de uma forma geral. Ainda se mantém. Todas as gramáticas convivem, inclusive dentro da ideia de uma reforma gerencial. Perfeito. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar no princípio da eficiência. Você chegar e fazer uma reforma do Estado, porque não é só uma reforma administrativa, é uma reforma do Estado, aparelho do Estado. Você precisa de instrumentos. E muitos desses instrumentos eles não são só ou tão somente infraconstitucionais. O nosso direito administrativo ele é extremamente constitucionalizado. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de reforma que tenha um impacto muito grande por todas as entidades federativas ou debater, você precisa modificar o texto constitucional. Então, esse plano ele só foi possível ser implementado ao longo do tempo por conta dos instrumentos que você insere no texto constitucional que vão ser válidos para todas as entidades políticas, porque, eventualmente, não caberia à União, no campo infraconstitucional, obrigar estados, DF e municípios ao cumprimento de determinada norma, porque nem sempre a União compete legislar sobre normas gerais. Então, instrumentos da reforma gerencial é a reforma que prima pelo princípio da eficiência.
O primeiro ponto foi inserir expressamente o princípio da eficiência. Como sempre fui eficiente, mas a partir de agora eu assumo um compromisso maior de ser mais eficiente. Eu assumo um compromisso contigo de buscar sempre a maior qualidade no serviço público. Para tanto, coloco instrumentos de compromisso como: vou treinar meus servidores, vou torná-los cada vez melhores. Por isso, surge lá a ideia de você ter escolas de governo. Escolas de governo para treinar os servidores. Você tem lá a figura como contrato de desempenho, até então chamado de contrato de gestão, mas com uma lei de 2019, o contrato de gestão recebe o nome técnico agora de contrato de desempenho, conforme o parágrafo 8º do artigo 37. Eu tenho aqui como instrumento o prêmio de produtividade. Quanto maior a economia com despesas correntes, a gente consegue, por exemplo, oferecer o prêmio de produtividade. Nós temos também a avaliação para a estabilidade. Não é o mero decurso do prazo. Você precisa demonstrar eficiência. Temos também, inclusive, a possibilidade de perda do cargo por avaliação de desempenho. Claro que, por ser uma norma de eficácia limitada, fica a depender do advento de uma lei complementar. Você tem também aqui, até como resultado da emenda constitucional de número 45/2004, uma evidência de que não é só uma reforma administrativa, a gerencial, mas uma reforma de todo o aparelho do Estado, incluindo o Poder Judiciário, a modificação do artigo 5º, com a inserção da duração razoável do processo. O processo tem que ter uma duração razoável. É uma observância da razoabilidade, da eficiência. Pois é. É o que eu tinha para falar e apresentar a vocês. Eventualmente pode acontecer? Pode. Eu espero que aconteça, porque a partir de agora você tem argumentos, né, para poder escrever e impressionar a sua banca examinadora. Prosseguindo. Medida provisória criando uma autarquia e também a capacidade processual e personalidade judiciária dos órgãos públicos. Pode cair uma questão bem simples. Aqui eu estou trabalhando questão, tá? Não estudo de caso. Falando sobre o processo de criação da administração indireta. Como funciona esse processo de criação e se seria cabível a expedição de uma medida provisória. Então você vai ter que primeiro falar sobre o processo de criação e no final responder. Vem cá, é viável a medida provisória? E depois falar sobre órgãos, poderia ser uma questão. Vem cá, a Assembleia Legislativa teria a chamada capacidade processual ou personalidade judiciária para a defesa de... Aí você teria que enfrentar essa situação numa questão, né? Então, vamos lá, devagar e sempre. Primeiro, o processo de criação. O processo de criação você encontra no artigo 37, inciso 19. O veículo para a criação de uma entidade que integre a administração indireta é sempre lei específica. Sempre há necessidade de uma lei específica. Só que essa lei específica, ela cria ou ela autoriza. Significa dizer que ou ela é o veículo que automaticamente já gera personalidade jurídica, automaticamente cria, ou ela simplesmente autoriza a instituição, dependendo o ato criativo de um ato superveniente. Quem ela cria, quem ela autoriza? Bom, ela cria as pessoas jurídicas de direito público. E aí eu posso citar a autarquia. É onde eu quero chegar. Autoriza quem? Pessoas jurídicas de direito privado. E podemos citar aqui as empresas estatais. Empresas estatais, como aquelas que intervêm no domínio econômico ou mesmo prestadoras de serviços públicos. Bacana. Prossiga. Eu pergunto aqui, e medida provisória? Pode criar? Bom, quem responde isso não é o seu professor, não é a doutrina, é o STF. Manda quem pode. Observa quem tem juízo. O STF falou, a gente segue.
Medida provisória é lei? Não, não é lei. Lei é lei, medida provisória é medida provisória. Nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, está bem claro para nós que a medida provisória ela é uma medida efêmera, né, que um dia pretende ser lei. Ela tem força de lei. Força. Pode criar uma autarquia? Aí o STF falou, por que não? Não tem força de lei? Pode. Então, pode criar autarquia. E assim fez, tá? Criou, inclusive, uma agência de mineração, uma autarquia sob regime especial. Então, medida provisória, se específica, caberia sim criar uma pessoa jurídica de direito público. Então, você consegue primeiro falar do processo de criação para, ao fim, chegar e falar que, bom, a medida provisória é um instrumento que tem força de lei, medida provisória trata de todos os assuntos, a não ser que a Constituição assim vede, exemplo de uma lei complementar. Para se criar tais entidades é suficiente uma lei específica, lei ordinária específica, então é um campo habilitado aí para a medida provisória e ordinariamente, se específica, ela poderia criar sim uma autarquia, né? Não havendo nenhuma mácula de inconstitucionalidade no ato de criação. Ponto. É só isso. É só isso. Agora, vindo ao nosso próximo item, que é a capacidade processual dos órgãos públicos. O que acontece? Essa questão ela tem caído muito a beça em provas orais, na magistratura, defensoria e tal, feitas pela banca Sebrasp, e também em prova escrita, já vi cair também na parte jurídica. Aí você fala, então não vai cair na minha prova? Quem disse que não? O edital de vocês é gigantesco, pode acontecer qualquer coisa e vocês já estão preparados. O que acontece é o seguinte, um órgão, tá aqui. A gente sabe ser uma unidade desprovida de personalidade jurídica, então não tem personalidade jurídica. Então, a rigor, ao lermos o Código de Processo Civil, e você não precisa ler essa porra agora, só tem capacidade processual a chamada personalidade judiciária, ou seja, o que é isso? O que significa? A mesma coisa. Encontrar-se no polo ativo ou passivo de uma ação. Isso quer dizer encontrar-se no polo, seja ativo ou passivo, no poder judiciário. Isso é capacidade. Ou você vai lá para se defender, ou vai lá para atacar alguém. Ou você está no polo passivo ou está no polo ativo. Mas para estar no polo ativo ou passivo tem que ser pessoa, física ou jurídica. Não pode ser uma entidade despersonalizada como é o órgão público. Então o órgão público, você não aciona o órgão. Aciona o município, aciona o Estado, aciona a União. Você não aciona o Ministério ou Secretaria. Secretaria de Fazenda do Ceará. Não, você aciona o Estado do Ceará. Então, respira. Bom, essa é a regra, sim. Então, só que na hora a prova vai falar assim, a Assembleia Legislativa pretende entrar com uma ação protegendo o Estado em relação ao fundo de participação que a União travou. É cabível? Aí você, opa, a Assembleia Legislativa pode, eu lembro dessa questão da prova. A Assembleia Legislativa é um órgão, mas tem capacidade processual. O professor falou, porque a Assembleia é um órgão que está aqui em cima. É um órgão independente. E a gente sabe que doutrinariamente e também jurisprudencialmente, órgãos independentes mais autônomos contam ou podem contar com a chamada personalidade judiciária, embora desprovido de personalidade jurídica. Não é isso? É. Só que a sentença vai estar errada. Você vai ter que responder falando assim, né? O Estado é composto da administração direta e indireta. Dentro da direta e indireta, podemos ter a figura dos órgãos públicos criados a partir do processo de desconcentração administrativa. Esses órgãos, distintamente das entidades que integram a indireta, são destituídos de personalidade jurídica. Logo, não contam com patrimônio, não contam com personalidade, não contam com, muitas das vezes, com autonomia. Porém, em determinadas situações, contam com personalidade processual, capacidade processual. Aí me falando, segundo a doutrina, jurisprudência, os órgãos independentes e autônomos
podem contar, né, podem estar tanto no polo ativo ou passivo, detendo, portanto, a chamada personalidade judiciária. Logo, a Assembleia Legislativa teria, né, competência. Aí você se lascou. Por quê? Porque essa personalidade judiciária, ela existe, mas é para a defesa da própria prerrogativa do órgão e não para uma prerrogativa alheia. Então, se a Assembleia quiser proteger o Estado, não pode. É para proteger a sua própria prerrogativa institucional. Guardou? Então, leva isso, põe na manga, porque é um forte item de prova. Vamos a mais um item. Aqui comigo. Anulação, revogação, pressupostos, limitações, competência. Vamos lá. Vamos recordar, primeiro de tudo, que a anulação e revogação decorrem do princípio da autotutela. Ah, professor, eu me recordo disso. Pois é. Quem vai passar na prova já sabe, de ponta a ponta, o que é princípio da autotutela. Conhece a súmula 473 do STF, que permite ao Estado tanto anular como revogar. E quais são os pressupostos? Pressupostos de anular é a ilegalidade. O pressuposto de você revogar é a falta de conveniência e oportunidade. Bacana. Então, isso aí pode cair? Pode, claro que pode. É uma questão, não é estudo de caso, né? Então, diferencia a anulação de revogação, apresentando pressupostos, efeitos. E os efeitos? Bom, o efeito da anulação é ex tunc, o efeito da revogação é ex nunc. Bacana. O problema é se ela entra nas limitações também. Escreva sobre pressupostos, efeitos e também eventuais limitações. Então você tem limitação, por exemplo, limitação temporal, observando inclusive um princípio que começa com C. É o princípio da segurança jurídica. Ao abrirmos, por exemplo, o artigo 54 da Lei 97 de 4 de 99, lá você percebe que decai em 5 anos o direito de administração pública anular o seu próprio ato. Então você pega e demonstra para o examinador estar-se ali, inclusive diante do Instituto da Decadência, a aplicação do princípio da segurança jurídica. Aí vem falando, no entanto, destaca-se que a anulação não é um poder ilimitado do Estado, havendo situações de limitação, como havendo eventuais limitações, é poder limitado porque tem limitações. Havendo, por exemplo, situações que afastam a possibilidade de anular, como o prazo decadencial de 5 anos. Ultrapassado esse prazo, a administração pública não pode mais anular o seu próprio ato perante terceiros de boa-fé. Ponto. E agora, em relação à revogação, você pode apresentar a figura, né, os vários exemplos de atos irrevogáveis. Você tem na prova espaço para apresentar todos os exemplos? Não. Então existe sempre uma técnica, né, da discursiva, do tipo, já em relação à revogação, há também limites, os tais atos irrevogáveis, como, aí a banca salva, porra, o cara foi bom, a mulher foi boa, como, dentre outros. Então fala assim, porra, tem uma porrada, mas eu não tenho espaço, eu só tenho 20 linhas. Os atos que geram direitos adquiridos, que integram um procedimento administrativo e exauridos, também chamados de consumados. E competência? Bom, a competência para anular, ela é um pouquinho mais ampla, né? Porque tanto pode a administração pública, seja de ofício ou provocação, como pode o Poder Judiciário, e nesse caso atendendo o princípio da inércia ou demanda. O Poder Judiciário tem que ser demandado, tem que ser procurado, senão não tem brincadeira. E já em relação à revogação, o ato de revogar, cuidado. O ato de revogar é sempre de quem produz. Administração pública, ou seja, na condição de administração pública. Todo aquele que na condição de administrador público produz o ato, pode revogá-lo.
Agora, quem não produziu, o poder que não produz, não tem como revogar. Então, nunca o Poder Judiciário revoga um ato que não lhe pertence. Nunca o Legislativo revoga um ato que não lhe pertence. Não existe essa situação de revogação. Ah, professor, mas tem um Congresso Nacional, a Assembleia pode sustar o ato regulamentar. Sustar não é revogar, não é anular. É levantar os efeitos de um ato, um decreto regulamentar que entra no campo da lei ou o que a gente chama de reserva legal. Prosseguindo. Definições, natureza jurídica, dever de licitar, partes envolvidas. Tem um itemzinho do edital de vocês falando exatamente sobre serviços públicos. Então, a única coisa que eu consigo perceber numa questão em 20 linhas, conceitue e diferencie concessão, permissão de autorização. São institutos, né, que servem aqui para prestação de serviços públicos. Então, o ponto em comum é se destinar à prestação de serviços públicos. Esse é o ponto em comum. O ponto distintivo, por exemplo, é que a concessão e permissão são contratos, ao passo que a autorização é um ato. Ponto distintivo, por exemplo, é que a concessão você tem o diálogo público ou concorrência. Já a permissão, você tem licitação. A lei não menciona qual é a modalidade licitatória para a permissão. E a autorização? Bom, a autorização normalmente é sem licitação. Então, perceba que você já tem, né, autorização, concessão e permissão são formas de prestação, podem ser forma de prestação de serviços públicos em que o Estado, conta com um particular a título de colaboração. Ponto. E agora você vai começar a definir e distinguir os institutos. Contratos, concessão, permissão, ato, a autorização. Licitação para concessão e permissão, com modalidades expressas para a concessão, diálogo competitivo, diálogo competitivo. Diálogo competitivo e concorrência e licitação. Já permissão tem licitação? Tem, mas não há modalidade licitatória prévia. Além disso, as partes envolvidas. Na permissão e autorização, você tem aqui ou pessoa física ou pessoa jurídica. Isso em termos de partes envolvidas. Na concessão, em termos de parte envolvida, você tem pessoa jurídica ou ainda um consórcio de empresa. Agora sim, você tem de maneira mais completa possível argumentos para impressionar o seu examinador. Você vai colocar em relação à natureza jurídica, são atos e contratos. Em relação à licitação, depende de licitação no caso de permissão e de concessão, havendo modalidades eleitas para concessão, mas não havendo para permissão. A autorização sem licitação. E no que diz respeito às partes envolvidas, você tem aqui pessoa física ou jurídica para concessão e para permissão e autorização. Já uma concessão, talvez pelo fato de envolver maiores valores, além da pessoa jurídica, se habilita a possibilidade da participação consorcial. Participação de várias empresas dentro de um consórcio, sabendo que esse consórcio ele não é um consórcio público não, tá? É um consórcio de empresas, por isso, destituído de personalidade jurídica. Prosseguindo. Poder regulamentar autônomo, governador, organização, funcionamento da administração pública. Pode cair numa questão? Pode. Cai demais na prova objetiva. Então, pode cair também a figura dos decretos. Eu vejo uma possibilidade, e não é remota, não. É uma possibilidade concreta. Você tem lá a figura dos decretos. Esses decretos eles podem ser individuais
os decretos podem ser normativos. Você pode ter um decreto individual secundário, você pode ter um decreto individual primário. O primário pode chamar a partir de agora de autônomo, pode chamar a partir de agora de independente. Por que ele é primário? Porque, fazendo uma analogia a uma pirâmide, né, o escalonamento vertical kelseniano, tá aqui, ó, você tem aqui a Constituição Federal, leis e atos. Atos são secundários, leis e Constituição são primários. Ou seja, onde está o decreto? Bom, normalmente um decreto está aqui, ó. Normalmente o decreto é secundário. Mas como ele é autônomo, como ele é independente, ele é lei. Então, sempre que falar primário, entenda como autônomo. É possível? É. Quem permite? A Constituição Federal. Só que a Constituição Federal permite isso para quem? Presidente da República. O chefe do Executivo Federal, assim nos revela o inciso 6 do artigo 84 da Constituição Federal. O decreto também pode ser normativo. Ele pode ser normativo secundário, ou seja, não cria e nem extingue direitos e obrigações, simplesmente explicita o que está na lei. Ele é chamado aqui de regulamentar executivo. E ele pode ser também primário. E nesse momento você tem o decreto autônomo normativo. É onde eu quero chegar. Eu não estou falando de organização da administração pública? Então é o poder normativo autônomo, normativo autônomo. Mas eu também tenho normativo individual. Perdão, eu também tenho o autônomo individual. Que é outra hipótese. O inciso 6 do artigo 84, ele traz lá extinção de cargos ou funções quando vagos. É esse caso aqui. Porque você conhece o que vai extinguir. Organização e funcionamento da administração pública. Aí é normativo. É dotado de generalidade e de abstração. Então, o decreto autônomo ele pode ser individual, ele pode ser normativo. Primeiro ponto. Agora, governador, bom, o que acontece? O inciso 6 do artigo 84, ele trata da competência do presidente da República. Não é isso? Saiba que, de uma forma geral, aplica-se, quando a gente fala competência do chefe do Executivo Federal, de uma forma geral, o chamado princípio da simetria. Logo, com base no princípio da simetria, você estende isso aos governadores, com detalhe, desde que a Constituição do Estado assim preveja. Então você vai ter que responder dessa forma, que a organização e funcionamento, sim, o texto constitucional revela como sendo competente do chefe do Executivo Federal, né, do atual presidente da República. No entanto, atendendo ao princípio da simetria, não haveria impedimento de governador expedir também decretos independentes chamados de autônomos, para a organização e funcionamento da administração pública, de ter nesse momento natureza normativa, dotado de generalidade e abstração. Ou seja, funcionando como uma lei, funcionando como verdadeira lei. Porém, se houver previsão expressa, esse princípio da simetria ele é observado desde que haja previsão expressa na Constituição do Estado, ok? Tem que ter, caso contrário, o governador não tem essa competência. Prosseguindo. Taxa de coleta domiciliar do lixo, adoção de elementos da base de cálculo do IPTU. A partir de agora a gente começa a falar do direito tributário. O que acontece? Tudo pode acontecer. A minha aposta é que caia uma súmula vinculante, pelo menos uma, súmula vinculante numa questão. Ou um dos itens do estudo de caso. Um dos itens vão ser vários itens, e aí um dos itens pode ser um teor de uma súmula vinculante. Normalmente, a banca Sebrasp, ela trabalha de maneira muito direcionada. Então, se ela faz um concurso para a área estadual, ela vai cobrar alguma coisa que tenha pertinência com o Estado. Normalmente é assim.
Aí eu faço, porra, e se ela quiser eliminar o candidato? Ela coloca o que é pertinente ao município do estado do Ceará. Pode acontecer? Pode, Fortaleza. Então, é interessante que você saiba? Sim. É interessante que você tenha uma ideia, até porque a taxa, aqui nesse caso, é uma taxa municipal, mas existem taxas que são estaduais. Afinal, a taxa não segue aquela ideia de partilha, de competência privativa, como são os impostos. Os impostos, sim, eles são privativos. Agora, taxas e contribuição de melhoria é o exercício de uma competência comum. Então, a taxa pode me servir também para dentro do Estado. Ok? Então, aqui eu não trabalho especificamente só com aquilo que acontece dentro do município. Pode resvalar esse entendimento também, eventualmente na prova de direito, na sua prova de direito tributário, ainda que o seu concurso seja estadual. Aqui comigo. A União, a gente sabe que a União, os estados, poderão instituir os seguintes tributos. Aí vem, né? A Constituição traz aqui nessa lista os impostos, contribuição de melhoria e as taxas. E são duas hipóteses de incidência para taxas. O exercício regular do poder de polícia e o serviço público, não é isso? Específico e divisível. Ah, legal. Ao contribuinte ou meramente postos à sua disposição. E aí o parágrafo 2º, depois de trazer no inciso, o artigo 145, trazer a definição do que é taxa, ou melhor, as hipóteses de incidência dessa exação desse tributo taxa, nos revela expressamente que taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos. O aspecto quantitativo do imposto é dele, ado. Cada base de cálculo dentro do seu respectivo quadrado. Então a taxa não pode tomar como base, né, o que é o substrato, né, dos impostos. Bacana. É o que diz a Constituição, né? E ela fala própria. Própria, na visão do STF, é igual. É igual. Não é próxima, não. Igual. É própria dos impostos. Ou seja, você tem uma base de cálculo lá que a base de cálculo aqui é o valor venal do imóvel. E a taxa diz, o valor da taxa é 3% em cima do valor venal do imóvel. Não, não pode. O valor venal do imóvel pode servir como base de cálculo, por exemplo, do IPTU, mas não da taxa. O valor venal do imóvel, o rural, pode servir para o ITR, não para uma taxa de fiscalização do IBAMA. Porque aí está tomando como base a base inteira, e não elementos que integram a base. Por isso, o STF, acompanha comigo, permite que a taxa adote um ou mais elementos, desde que não seja integral. Então não é inconstitucional que a taxa adote um ou mais elementos. Inclusive por isso, quando o STF expediu a súmula vinculante de número 19, permitiu a TCDL. Por que permitiu a TCDL e disse que não viola a Constituição Federal? Bom, primeiro, que está falando que é um serviço específico e divisível. Não violar o inciso 2 do artigo 145, naquele momento foi, é um serviço específico e divisível. Porém, durante o debate, uma outra discussão surgiu. É que essa TCDL usava algum dos elementos do IPTU. Base de cálculo, como a testa, né, a frente do imóvel. Né, a área do imóvel, por exemplo. A área do imóvel. A área do imóvel é tão somente uma das partes que integram a base de cálculo do IPTU, que é algo muito mais complexo e mais completo. Então o STF entendeu que, além de ser um serviço específico e divisível, e por isso abrindo espaço para a cobrança de taxa, ele fixou o entendimento um pouco mais à frente, porque começaram a discutir que adota-se apenas um dos elementos ou um ou mais elementos, mas não de forma integral, o que é constitucional na visão do STF. Leva aí, porque isso pode cair na sua prova. Prosseguindo. Taxa do Estado sobre serviços de combate a incêndio. Bom, vamos lá devagar e sempre. Lembrar, né? Você acabou de ler comigo que a taxa, ela se destina ao poder de polícia, ou é poder de polícia, a hipótese de incidência, ou ainda um serviço público.
específico e divisível. Perfeito. Então, o Estado, o DF, o município, a União, podem, né, dentro da competência comum, instituir taxas de fiscalização e também por conta da prestação de um serviço público. Bom, combate a incêndio é um serviço público. Combate a incêndio, Corpo de Bombeiros, é do Estado. Então, a pergunta que se faz é: poderia então o Estado do Ceará, porque tem o Corpo de Bombeiros, cobrar por conta desse serviço público, que é o combate a incêndio, uma taxa? Aí você, por que não? Por que não? É porque não é específico divisível. Então, na hora da prova, você vai ter que especificar que esse serviço público é Universe. Se você quiser impressionar o examinador, coloca Universe. Por quê? É muito comum eles chamarem específico e divisível de singuli. Agora, se quiser manter uma linguagem normal, você vai colocar individual, serviços individuais e serviços gerais. Tranquilo. Ou é singuli versus universe, né? Ou, para manter a simplicidade da sua redação, serviços individuais permitem a cobrança de taxa, afinal tem natureza sinalagmática, né? Nem fala isso, sinalagmática, né? Porque está escrevendo individual, vai escrever sinalagmática se conversar com singuli. Aí mantém alto nível, do início ao fim. Agora, se você começa de maneira rasteira, vem cara para cima, rasteira, a banca fala, tá querendo me impressionar com o singuli. Isso você vai perder o seu examinador. Mantém ou tudo muito básico ou tudo muito alto nível. Prosseguindo. Então, não é um serviço singuli, mas sim universe, logo não se permite você calcular per capita quanto é o consumo de cada contribuinte. Não é isso? Então não se permite a taxa que tem natureza contraprestacional. Ponto. Então não cabe. Prosseguindo. Professor, então caberia o quê, né? Caberia um imposto. Poderia ser um imposto, não é? Poderia ser um imposto. O problema é que novos impostos para serem criados, é dentro da competência residual da União e não é um serviço da União. Como é que vai se criar, não é isso? Teria que criar uma contribuição de combate a incêndio. Não criaram para o município a contribuição de iluminação pública? Cria para o Estado uma contribuição de combate a incêndio. Gente, o Constituinte pode fazer o que ele quiser, né? E ele faz. Tanto que se criou, né, a chamada COSIP, CIP. Pode cair na prova uma questão um pouco mais aberta. Bem mais aberta. Falando sobre posição tripartida, pentapartida. O que é isso? O Código Tributário Nacional ele vem trazendo 3 tributos. Quais são os 3 tributos? Impostos, as taxas e a contribuição de melhoria, valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Impostos, serviços, né, que não são prestados para um contribuinte, ou seja, não tem natureza contraprestacional. Independe de qualquer tipo de contraprestação. E a taxa também depende ou exercício do poder de polícia regular ou serviço público específico e divisível. Bacana. Então você apresenta para o seu examinador quais são a segunda posição tripartida prevista no CTN são tributos. Impostos, taxas. Os impostos, aí define rapidamente. As taxas, por fim, as contribuições de melhoria. Já o texto constitucional, aí você vem. A partir de interpretação do Supremo Tribunal Federal, prevê 5 espécies tributárias. Posição pentapartida, né? 5 espécies. Além das já previstas, você não precisa repetir a porra toda, não. Além das já previstas no CTN, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Aí você pode, né, eu acho que não tem espaço para você falar tanto, abrindo todas as contribuições especiais, não, e nem
falando sobre tudo de empréstimo compulsório. Mas você consegue, em um parágrafo, especificar o mínimo sobre o empréstimo compulsório, a forma de sua instituição, competência de quem é, quais são os pressupostos constitucionais. Não precisa falar, um caso é exceção ao princípio da anterioridade à noventena, o outro tão somente, né, não é exceção. Não vejo essa necessidade de você explodir dentro de uma questão. Se fosse estudo de caso, tudo bem, mas não cabe uma questão como essa para estudo de caso, mas sim para uma questão de 20 linhas. Ok? Prosseguindo. Aqui comigo. José da Silva é sócio-gerente da seguradora Estrago Certo, possuindo contato com diversas empresas, das quais a empresa compra os salvados. Esta realiza a aquisição dos salvados do estrago certo, decorrente de sinistros. E desde 2014, o Estado do Ceará vem determinando o recolhimento do ICMS sobre a operação e a empresa Estrago Certo honrando com os pagamentos. E aí, é legítima a atuação do fisco? Caberia a restituição integral do indébito a caso existente? A caso existente? E aí? Caberia ou não caberia? Bom, aqui nós estamos diante de mais uma súmula vinculante, mas aí o que é a questão? É questão, não é estudo de caso. Vai apresentar uma pequena questão, uma pequena situação, e você vai ter que responder. E aí, agiu corretamente o fisco? Será que estamos diante de uma circulação de mercadoria? Será que o salvado, né, aquele que a seguradora recebe, porque a seguradora vai lá, deu o PT, perda total o veículo. Ela foi e pagou o prêmio. Ela fica com o veículo. O veículo pode ser vendido integralmente, como também para uma empresa. Aqui, compro salvados de autopeças. Pode ser uma autopeças, pode ser uma empresa de sucata que vai comprar da seguradora. A seguradora não quer, ela não é comerciante de salvados, não, gente. Ela é seguradora. Episodicamente, ela vai lá e vende ou as peças ou o veículo inteiro, faz um grande leilão. E aí, incide ou não incide ICMS? Bom, o Estado com certeza sempre quis, né, tributar essa operação, alegando que, embora não haja habitualidade, aquilo é comércio. É comércio. É comércio. Né? Peraí, mas se fosse, as pessoas físicas pagam ICMS quando vendem? Eu, quando vendo meu veículo para você, eu estou pagando ICMS? A pessoa física paga? Não, não paga. E por que a seguradora vai pagar? Ela não faz comércio, não faz parte da atividade típica dela, né? Ficar vendendo salvados. Acontece, pode vir a acontecer. Isso não é algo que ocorra, né, dentro da mercância, dentro da ideia de comércio. Então, o STF expede a súmula vinculante de número 32, deixando bem claro, não incide. Não incide. Não há incidência. E aí você responderia, né? Porra, essa eu fui bem, hein? Porque você explica, né, o que é o ICMS, revela para a banca examinadora que não houve ali a circulação, né, em termos de mercadoria pela seguradora, portanto não incide. Aí você ganhou metade dos pontos. Metade dos pontos. Aí tem que responder sobre a restituição. Cabe a restituição? Você cabe, porque pagou indevidamente. Pois é, só que é desde 2014. Desde 2014. Não é integral, é parcial. Porque do pagamento indevido, 5 anos. Do pagamento indevido, 5 anos. Então só tem direito à restituição do que pagou nos últimos 5 anos. Então perdeu aqui uma parte. Então a restituição ela não é integral. Vai ter direito? Tem. A partir do pagamento devido são 5 anos para entrar. Como ela está pagando indevidamente todo mês, isso vai sendo você vai recontar mais 5 anos sempre a partir do novo pagamento indevido. Sempre vai surgir uma nova data. Não é isso? Só que as datas anteriores a 5 anos, elas já prescreveram, decaíram, né? Ou seja, eu não entraria nessa polêmica de falar que houve prescrição ou decadência. Eu só ia falar que ela não tem mais direito, né? Não há mais pretensão dela, ou não tem mais restituição. Eu não usaria decadência ou prescrição por conta de uma certa polêmica doutrinária, jurisprudencial, se estamos diante de um instituto
prescricional ou decadencial. Prosseguindo. A iluminação pública. Bom, iluminação pública a gente sabe que é um serviço Universe. Universe. Constitucionalidade da cobrança de taxas. Bom, não dá, né, gente? Taxa, mais uma vez, é para serviços Singuli. Por isso, exatamente por isso, o nosso constituinte, extremamente criativo, criou, permitindo aos municípios, ao DF, pelo fato de o DF exercer a chamada competência múltipla, pode também chamar de cumulativa, a contribuição de iluminação pública, chamada de COSIP ou simplesmente CIP, na forma das respectivas leis. Claro, tem que ter lei. Afinal, a Constituição Federal ela não cria o tributo, ela autoriza que você exerça de forma abstrata a competência tributária. Para o custeio do serviço de iluminação pública, é facultada a cobrança da contribuição na fatura de energia elétrica. Isso acontece, né? Inclusive, pode ser progressiva. Entendeu o STF? Essa alíquota pode ser progressiva conforme o valor da energia elétrica. Entendeu o STF? Prosseguindo. Para a gente poder fechar essa parte de tributário, mais súmulas vinculantes para você. A súmula vinculante número 50, que fala da alteração do prazo de recolhimento. A gente sabe que qualquer alteração, modificação, aumento no tributo, geraria, a priori, a necessidade de você observar princípios, ou seja, uma limitação ao poder de tributar. Então, o texto é bem categórico. Um aumento ou modificação do tributo observa princípio, por exemplo, da anterioridade anual, ou mesmo o outro princípio da anterioridade, que é um pouquinho menor, chamado anterioridade mitigada, noventena, nonagesimal. Perfeito. Inclusive sendo uma proteção do contribuinte, uma cláusula pétrea do lado de fora daquele rol do artigo 5º, afinal, é um rol meramente exemplificativo em termos de cláusulas pétreas. Outras cláusulas pétreas espalhadas no texto constitucional. Veja o exemplo do princípio da anterioridade eleitoral, do artigo 16, veja o exemplo desse princípio, do artigo 150, que é o princípio da anterioridade, que é o princípio da não surpresa para o contribuinte. E fala modificação. Espera aí, alterar o prazo do recolhimento é modificar? Claro que é. Só que o STF entende que não é uma alteração substancial, não é uma alteração do substrato do tributo, ao ponto de você criar um tributo ou criar, né, um ônus que eventualmente não possa ser suportado pelo contribuinte. Por isso o STF aceita, dói menos, diz que uma norma legal que altera simplesmente o prazo de recolhimento não vai observar o princípio da não surpresa. Súmula vinculante número 52, extremamente importante. Você alugou, né? Ainda quando alugados, permanece imune o imóvel pertencente a qualquer das entidades, que são as entidades sem fins lucrativos, de assistência social, desde que o valor do aluguel seja aplicado nas atividades. O STF está dizendo o seguinte, bom, eu tenho que interpretar de maneira finalística uma imunidade. Não de maneira restritiva, mas finalística, ampliativa. Então, se você aluga o imóvel e esse recurso reverte para a própria atividade essencial para a qual a associação sem fins lucrativos foi criada, não tem problema nenhum, desde que se reverta. Você não pode simplesmente pegar e, aproveitando de uma imunidade que você tem, né, abrir um estacionamento, né, e não querer pagar ISS, sendo que aquele dinheiro você não utiliza para a associação. Fazer aluguel de vários imóveis que você tem e esse dinheiro some entre os associados. Não, não pode ter a distribuição desses recursos. Esse excedente operacional ele deve reverter para a associação só assim para se cumprir a finalidade constitucional. Inclusive, por isso, embora imunes, devem manter, segundo o artigo 14 do Código Tributário Nacional, a escrituração fiscal. E por que manter a escrituração fiscal? Para que a gente possa verificar que não há esse excedente operacional sendo distribuído para fins diversos dos quais a entidade foi criada.
E a imunidade tributária constante do artigo 150, 1D, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno de livro, que é o e-book, livro eletrônico, e dos suportes, que são os e-readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Não caberia, e aí você, na hora da prova, a banca pode trazer para você o smartphone. Ela vem contando uma historinha rápida, curta, e fala do smartphone. E você vai perguntar se caberia ou não a imunidade cultural. Aí você, que porra é essa de imunidade cultural? Bom, a imunidade cultural ela surgiu para o livro. Não, gente. Não é para o livro. Ah, é o papel do livro. Não, não é bem isso. É a ideia que o livro traz, que é a difusão cultural. Então não importa o suporte físico. Pode ser um DVD, pode ser um CD, pode ser uma nuvem, pode ser um e-readers. Sim, não tem problema. Um Kindle, né? Eu acho que é Kindle, o nome Kindle. Pode ser, pode. Não tem problema, porque o problema não é o suporte físico, mas sim como eles chamam, corpo místico. A mística, a ideia, né? A ideia de difundir o conhecimento, a cultura, não, pouco importa o suporte. Então, nesse caso, não alcança o smartphone, porque o smartphone não foi criado tão somente, ou não é a sua função principal, permitir ser um livro eletrônico. Perfeito? Ah, professor, mas aqui fala outras funcionalidades. Sim, essas outras funcionalidades aqui é, por exemplo, poder colocar visão noturna, entrar na internet, tá, ok? E a gente vai entrar a partir de agora no direito constitucional. Vamos falar a partir de agora do nosso nobre e queridíssimo direito constitucional de uma maneira bem rápida e ligeira para que você não perca tanto tempo nessa revisão. Vamos lá. Aqui comigo. Então, meninas e meninos, o meu coração varonil, vou tentar ser um pouco mais objetivo em relação à nossa análise de direito constitucional. Senão essa nossa revisão aqui no YouTube fica com 3 horas, não é isso? E a ideia era para que terminasse aqui em 1 horinha. Então vamos lá. Exigir depósito de percentual da multa para recorrer administrativamente à adequação princípios eventualmente atingidos. Peraí, tem um contencioso tributário, e aí o Estado do Ceará vai lá e solicita que você deposite 50% da multa para poder recorrer. Está errado? Não, na verdade está escandalosamente errado. E o outro item é prisão do depositário infiel, e aí eu peço, tem lá, né, tem o depósito, mercadorias que são apreendidas, elas podem ficar, inclusive, sobre o depósito do próprio contribuinte, ele vira o depositário. E aí, de repente, ele some com tudo. Ele vai ser preso? É isso? Cabe a prisão do depositário ou não cabe? Adequação, tratados e a teoria do duplo estatuto. Meu Deus do céu. Aí, realmente, a questão se torna meio que pavorosa, né? Porque, porra, a teoria do duplo estatuto, que porra é essa, né? Vem comigo. Aqui comigo. Primeiro, lembrar que a súmula vinculante 21, ela realmente veda, torna como inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como requisito para a admissibilidade de recurso administrativo. Ou seja, é vedada a exigência de garantia. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Então, exigir depósito de percentual de multa é totalmente inconstitucional, não pode exigir. Só que a banca pode pedir que você diga quais são os princípios eventualmente atingidos. Aqui eu trago para você um excerto, um pedaço de uma decisão do STF adotada em uma ação direta de inconstitucionalidade de 1976. Leia comigo. A exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade constitui um obstáculo sério ao exercício do direito de petição. Então, esse é o primeiro momento, mostrar para a banca que o direito de petição ele é feito de maneira gratuita, havendo inclusive imunidade. O texto não fala isenção, mas é imunidade de taxas. Não há sequer taxas para o exercício do direito de petição. Ah, legal. Então não caberia você criar esse óbice. E quais são os princípios? Bom, se você pede um percentual e dependendo desse percentual, você acaba por afastar também a aplicação do princípio do contraditório. E, obviamente, a supressão do direito de recorrer
constitui uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Então você falaria do direito de petição e ofensa aos princípios como do contraditório e da proporcionalidade. Isso seria suficiente para você garantir a sua nota máxima. Prisão do depositário, olha o que diz, o que nos revela, melhor dizendo, a súmula vinculante de número 25. É ilícita a prisão civil, não cabe prisão civil, gente. Qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, Estado do Ceará, você não pode solicitar lá, né, numa ação penal, prisão preventiva, prisão. Não cabe prisão judicial. E não cabe a prisão civil, entrar com uma ação pedindo a prisão civil. Não. A única forma que remanesce no texto constitucional de prisão civil é o não pagamento de prestação alimentícia. É a única forma de prisão. Por quê? Porque nesse momento se aplica, segundo o STF, a teoria do duplo estatuto. O que acontece? Duplo estatuto? O que é isso, né? Eu vou aumentar a pirâmide para mais uma base. Normalmente nos cursos a gente apresenta 3, né? Constituição, leis e atos. Aqui surge mais uma base, que é essa base, revelando a ideia de que um tratado internacional que verse direitos humanos, ele pode ter uma dupla alocação. Pode ser um duplo estatuto. Esse estatuto internacional pode assumir uma dupla inserção dentro da nossa pirâmide, dentro do nosso ordenamento jurídico. Ora, nivelada a uma emenda constitucional, ora, será tão somente uma norma supralegal. Entendeu por que teoria do duplo estatuto? Ou é uma norma supralegal, ou é uma norma que se nivela a uma emenda à Constituição. Isso aqui ocorreu após a emenda constitucional de número 45, 2004, que foi a reforma empreendida no Poder Judiciário. O artigo 5º, em parágrafo 3º, permite que tratados internacionais que versam sobre direitos humanos sejam internalizados com o status de emenda à Constituição, se assim forem aprovados, como emenda à Constituição, com o mesmo quórum, com a mesma quantidade de turnos. Ou seja, o mesmo trâmite de uma emenda à Constituição, você tem que permitir o trâmite ao tratado internacional para que esteja aqui dentro. Dentro da Constituição Federal? Não. É emenda à Constituição? Não. Nivela-se a emenda? Sim. Está aqui, Tratado Internacional de Direitos Humanos. Inclusive formando o que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade. Entendi, professor. Entendi. Então, o tratado supralegal foi quem impediu, né? Foi ele que impede. Pacto São José da Costa Rica. Ele impede a prisão do depositário infiel. Então, as leis não podem dispor de forma contrária, porque ele é supralegal a uma lei. Então, a lei que dispunha sobre a prisão do depositário, ela perdeu a sua eficácia. Eu não vou nem dizer que ela foi revogada, não. Ela perdeu sua eficácia. Porque se esse tratado cair, volta a lei. Então, é o que eu vou levar para a nossa prova. Próximo item, dentro do direito constitucional, tem lá, né? Direito constitucional, o edital de vocês é minúsculo, direito constitucional, tem administração pública. Dentro de organização do Estado, administração pública. Então, o que dentro de administração pública é algo recente e pode pegar vocês no dia da prova? É o policial civil do Estado do Ceará entrando em greve. Aí você vai ter que se manifestar sobre isso. Primeiro, falar sobre direito de greve. Aí a banca coloca lá, eficácia tal, se pode. Ou seja, você vai ter que primeiro falar sobre direito de greve, a eficácia, como se veicula esse direito constitucionalmente para os servidores estatutários, aqueles que contam com regime jurídico administrativo, né? A necessidade de uma lei específica, não tem? Decisão do STF, teoria concretista, não concretista, a greve, o desconto e no final falar sobre a situação concreta. Pode ou não pode? Pois é. Então vamos dividir da seguinte forma. O direito de greve, em termos de eficácia, né? Plena, contida, limitada. Eficácia limitada. E isso eu estou falando dos estatutários. Não é dos trabalhadores em geral, porque lá é eficácia contida.
Lei específica, precisa de lei ordinária específica. Então, há necessidade de uma lei ordinária específica por ser uma norma de eficácia limitada. Ou seja, é uma norma jurídica, enquanto tal, tem efeitos, inclusive paralisantes, vinculantes, mas ela não tem eficácia social. Precisa ou fica a depender de uma lei ordinária. Foi editada? Não. Quando uma norma fundamental, né, sobretudo aquela que deveria conferir o direito de greve, não é editada, aos servidores, né, compete ou podem ajuizar ações. E a ação que a gente tem para a cura, né, da inércia legislativa são duas. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Um servidor realmente não tem legitimidade para isso, conforme o artigo 103, que tem um rol taxativo de legitimados para a propositura de ações abstratas, e ele não quer um controle da lei em tese. Ele quer um controle em concreto, ele quer ver o direito dele concretizado. Então, a outra forma, inclusive inaugurada a partir da Constituição de 88, é o mandado de junção. Então, a decisão do STF, ingressaram com o mandado de junção, e o STF adotou a chamada teoria concretista. Como o STF normalmente, né, 99,9% das vezes, se diz incompetente para legislar, a não ser atipicamente, o STF ele usou da analogia. Então, permitiu o uso da Lei dos Trabalhadores em Geral, que é a Lei 7.783. Bacana. Bom, se você não trabalha, ainda que durante o estágio probatório, porque pode, chamada inassiduidade imprópria, você não vai ser demitido, você vai ter os dias descontados, a não ser que seja uma conduta arbitrária do Estado. Tem direito a compensar? É uma faculdade. O Estado deve descontar, é um dever descontar, é facultativo do Estado compensar e é um dever para o Estado parcelar, permitir o parcelamento. Então, é um direito seu. Então, o Estado deve descontar, a não ser que seja uma conduta ilícita dele. O Estado pode compensar o horário e não descontar. Pode. E, se você pedir o parcelamento, o Estado deve conceder o parcelamento e não descontar tudo de uma vez só. Agora, a questão da prova vai vir falando sobre policial civil. E aí você vai matar a banca e falar assim, banca, artigo 144, que trata da segurança pública. Ninguém, dentro do 144, ninguém, policial ou não policial, como é o caso do guarda metropolitano, guarda municipal, ninguém tem direito de greve. Então, ninguém dentro do capítulo de segurança pública tem direito à greve. Policial civil está dentro do sistema de segurança pública, logo também não lhe cabe o direito de greve, sendo considerado inconstitucional. Ponto. Ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais dentro do mesmo ramo em determinada área? Pode cair. Não só a lei municipal, como a lei estadual que eventualmente crie, né, o eventual óbice, porque dentro do seu edital tem lá a ordem econômico-financeira, pode cair. A gente sabe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho, livre iniciativa, o que inclusive você encontra também lá no artigo 1º da Constituição Federal, que são os fundamentos da República, né, que juntos formam aquele mnemônico Sociediva Plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho, valores do trabalho e da livre iniciativa. Tá aqui. Se reproduz também dentro da ordem econômica e financeira. Por fim, de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observar os seguintes princípios. Eu não tenho dúvida de que, nesse momento, a Constituição Federal, embora, né, tenhamos adotado quase que primordialmente o sistema capitalista, tem uma visão eclética. Por isso a Constituição é eclética, porque a visão não só capitalista, né, já ia falar assim, de foder a vida de quem trabalha, né, porque o capitalismo é isso. O capitalismo poucos vão ganhar e muitos vão ter que trabalhar e nunca vão conseguir sair daquela zona de trabalho. É trabalhar para viver, né? E não viver para trabalhar. Teria que ser mais ou menos assim, né? Pois é. E aí a gente não se preocupa, ou pelo menos o empresário não se preocupa tanto com a questão de justiça social, vida digna. Por isso que o texto constitucional, ele alerta para a observância de vários princípios. O capitalismo que se for,
que se exploda o meio ambiente. Não, tem que se preocupar com o meio ambiente. Que se exploda o consumidor. Não, não. Defesa do consumidor. Até porque a relação é totalmente desigual. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor tem como princípio a proteção dos hipossuficientes. É indúbio pró-consumidor. Aqui comigo. E traz como princípio a livre concorrência. Todos. É livre o exercício de qualquer atividade, independentemente de autorização do órgão público, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, não cabe, município, você pegar, por ofensa ao princípio da livre concorrência, da livre iniciativa, e estabelecer que não pode, a farmácia não pode ter uma do lado da outra, cabeleireiro não pode ter um do lado do outro. Pode. Você não pode simplesmente chegar sem nenhum tipo de nexo, razoabilidade, proporcionalidade, limitar. Porque você impacta, não que você não possa legislar sobre o tema, pode, mas nesse caso você impacta em princípios que são maiores e mais caros à ordem republicana, como da livre iniciativa e concorrência. Inclusive o STF sobre o tema editou a súmula de número 2049. Ofende o princípio da livre concorrência que impede. Beleza. Dentro do nosso simulado, feito aqui, no De Olho na Questão, eu coloquei um estudo de caso. E eu fui um pouco além, que é o seguinte: o STF traz regra. E súmulas vinculantes, elas não deveriam comportar exceção. É estranho, né? Uma súmula vinculante que traz uma regra dotada de efeito vinculante e erga omnes, né, para todos e obrigatória, ter exceção. A partir do momento que uma súmula começa a ter muita exceção, é melhor não existir a súmula, não é isso? Pois é. Aí o STF ele fala o seguinte, ó, aqui é uma exceção à súmula, aqui é uma exceção à súmula. E ele tem uma exceção que tem caído muito em prova, que é a possibilidade, sim, de a lei municipal criar uma distância mínima entre os estabelecimentos. Cuidado, regra versus exceção. Vai que cai na hora da prova. Por exemplo, isso para você. O direito à livre concorrência contido no enunciado não é absoluto. Porquanto a própria jurisprudência fundamentou a edição, verbete, trouxe temperamentos a essa prerrogativa, por imperativos de segurança, saúde, proteção do meio ambiente, daí a ausência da estrita aderência entre a decisão impugnada e o paradigma sumular apontado, fator imprescindível para o reconhecimento do pleito reclamatório. Não escreva sua prova dessa forma, pelo amor de Deus. Com efeito, a jurisprudência dessa Corte, que se refletiu na edição da súmula vinculante alegada, entende legítima, a imposição de restrições para postos de combustíveis. É claro, né, se você... Imagina, né? Pode instalar o posto que você quiser. Aí coloca lá, posto Ipiranga, Petrobras, Shell, lá, bota um do lado do outro. 10 postos. Quando der a merda em um, vai dar a merda no município inteiro. Vai acabar com o município. Você vai estourar o município. Por isso que postos combustíveis, não só por uma questão de proteção ao meio ambiente, mas proteção à própria saúde, né, da população. Então é compatível com o texto constitucional. Aqui comigo. No edital de vocês, só para que a gente possa fechar, tem lá uma parte que fala sobre seguridade social e também meio ambiente. Bom, eu estranho, para mim é estranho o edital ser tão pequeno, tão curto, e eles fizeram a manutenção para vocês desses tópicos. Dentro da ordem social, deixaram só um pedacinho de seguridade e um pedacinho de meio ambiente. Meio ambiente que nem tecnicamente seria uma ordem social, mas tudo bem, tá ali dentro. Não cai da infância, juventude, não cai da comunicação social, ciência, tecnologia, cai porra nenhuma. Não cai. Gente, o edital de vocês é pequenininho. Por que alguém deixa esse item aqui dentro do... Bom, primeiro que pode cair na objetiva, vai cair. Segundo que pode ser um puxadinho para uma questão que quase ninguém vai saber responder, porque não é um artigo que a gente leia tanto. A gente normalmente não se debruça nessa parte da ordem social. A gente pula, a gente não lê. A gente não aprofunda mesmo. Mas a questão não vai ser profunda, não vai. Ela vai ser bem literal mesmo, mas você tem que conhecer pelo menos o mínimo para poder escrever e ganhar o seu ponto. Por exemplo, o que é seguridade? O que compreende
ou seja, abrangência da Seguridade e forma de financiamento. Simplesmente isso. Qual é a abrangência e forma de financiamento da Seguridade Social? É uma aposta do seu professor. Ah, professor, a Seguridade é a Seguridade. A Seguridade, ela envolve saúde, ela envolve previdência e assistência social. Lembrando que a assistência social tem uma ideia, né, de não ter caráter contributivo. A previdência, por sua vez, tem caráter contributivo. O nome já diz, né? Ter previdência. Se você for previdente, for cauteloso, você vai ter futuramente um benefício. Caso contrário, não contribuindo, você não tem benefício. E quais são os objetivos? São vários, né? Por diversidade da base de financiamento, o que é muito importante até para que se mantenha uma questão atuária do sistema, ele pode quebrar. Caráter democrático e descentralizado. Gestão quadripartite. Não é tripartite, ou seja, trabalhadores sim, empregadores sim, governo e também aposentados. E aí a forma de financiamento. Esse artigo pode mexer com você. A abrangência nós já sabemos, perfeito, e muitos vão ter respondido. Agora, como é que você financia a Seguridade Social? Por toda a sociedade. Princípio da solidariedade. E também por recursos provenientes dos orçamentos de todo mundo, né? União, Estados, DF e municípios. E das seguintes contribuições sociais. Ou seja, além de toda a sociedade, o Estado, via orçamentária. A sociedade de forma direta e indireta, né? Dentro do orçamento e pelas contribuições sociais. É o que você vai ter que responder. Aí, se você quiser aprofundar, e merece um aprofundamento, e das seguintes contribuições, aí você pode botar das seguintes contribuições, dentre outras, do empregador. Aí eu cito aqui sobre a receita, porque receita é algo novo, né? Antes era só faturamento, agora também receita, e o conceito de receita é diverso de faturamento, e você não precisa entrar nesse contexto, porque não vai cair COFINS na sua prova, né? Não vai mesmo. Lucro. O trabalhador, então do empregador, do trabalhador, e perceba que as alíquotas podem ser progressivas. Tá vendo aí? De acordo com o valor da contribuição. Havendo uma imunidade em relação às aposentadoria e pensão concedidas pelo RGPS. Receita de concurso de prognósticos. Importação. Da pessoa jurídica em débito, aí eu venho acrescentando alguns itens, tá? Você já respondeu. Mas aí, na prova objetiva, eu quero passar aqui, vai que... Né, já aproveito para matar também uma questão da objetiva, né? A pessoa que está em débito, com o sistema de seguridade social, ele não pode ser contratado pelo poder público, tá, gente? Por isso que a gente exige lá, como requisito da empresa... quando participa da licitação, uma certidão lá, que ela não está em débito com Seguridade Social, nem FGTS. A lei poderá instituir outras fontes. A lei pode instituir outras fontes, observado o artigo, é o que a gente chama de contribuição residual. Obedecido o artigo 154.1, é a chamada contribuição social residual. As contribuições sociais só poderão ser exigidas depois de 90 dias, ou seja, observa o princípio da noventena, mas não aplica o princípio da anterioridade. São imunes e aí vem, as contribuições desse artigo poderão ser diferenciadas. Inciso 1. Também é autorizada a adoção de bases de cálculos diferenciadas. No caso das alíneas B e C. Cuidado, só B e C, ó. Receita de faturamento ou lucro. Não sobre a folha de pagamento. A lei definirá a transferência de recursos, aí vem, né? São vedadas moratórias, isso é importante, conceito para vocês, lá na parte de direito tributário. Bom,
E o meio ambiente para que a gente possa fechar. Bom, está no edital de vocês, meio ambiente. Então, dever de proteção, instrumentos e os princípios. É algo que pode vir a cair para você, até porque esse artigo foi alterado por emenda à Constituição. Então, eu acredito numa possibilidade remota de cair uma questão. Aqui é remota mesmo. Vai cair na objetiva? Vai cair. Agora, cair na discursiva já é forçação de barra, né? Mas vai que tudo pode acontecer. Então eu trago para você aqui o artigo 225, direito de terceira dimensão, geração, meio ambiente. É um bem comum, né? O uso comum do povo. E essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público, coletividade, dever de defender e preservá-lo nas presentes e futuras gerações. É o chamado princípio do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Por isso que muitas das vezes a gente percebe a alteração de normas, como a nova lei de licitações, a preocupação com a licitação verde. O que é uma licitação verde? Aquela que vai comprar capim? Não. Né? Grama? Não. É a preocupação com o meio ambiente. Por isso que você verifica se... Vem cá, vou fazer uma licitação com bens recicláveis. O bem reciclável, qual é a durabilidade? Quanto de energia consome? Qual é a destinação dos resíduos? Toda uma preocupação com o meio ambiente. Significa dizer que uma licitação não tem só a função de obter vantagem econômica, mas também social, a chamada função regulatória. Prosseguindo. E para assegurar a efetividade desse direito, incumbe, é dever do poder público, por exemplo, definir em todas as áreas da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas, através de lei. Através de lei. Tanto a alteração como a supressão. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação, estudo de impacto ambiental, do qual se dará publicidade. Promover educação ambiental em todos os níveis de ensino. Vocês estão entendendo que a sua banca, o seu edital, tem uma preocupação muito grande também com o lado social? Sociologia, ética, tudo isso cai no seu edital. Educação fiscal. Então, tá com cheirinho de uma tendência de se cobrar algo dessa natureza. Proteger a fauna, a flora e não submeter os animais à crueldade. E foi exatamente esse ponto que teve uma grande discussão, porque o STF reconheceu como sendo inconstitucional determinadas práticas, por exemplo, Ceará. Ceará é a vaquejada, né? Ele declarou a lei do Ceará como inconstitucional. Então, assim, o que pode acontecer? Isso. Aí o STF declara como inconstitucional porque é cruel. Gente, é cruel. Ah, mas é regional, é cultural. Sim, mas é cruel com o animal. Não tem como não definir. Aí houve uma reação legislativa. Ou seja, o STF declara inconstitucional uma lei, aí vem o legislativo e fala o seguinte: é um patrimônio cultural imaterial do Estado do Ceará. Imaterial. E aí altera a Constituição e fala o seguinte: olha só o parágrafo 7º. Para fins do exposto, não se consideram cruéis as práticas desportivas, como a vaquejada, desde que sejam manifestações culturais. Desde que sejam, ou seja, registrada como natureza imaterial. Você entendeu o caminho? O STF declara inconstitucional, porque é cruel. É cruel. Ah, mas eu acho tão legal, é tão engraçado. Mas para o animal não é engraçado, é cruel. Aí o STF declara inconstitucional. Aí vem uma lei. Olha só. A lei fala assim: é patrimônio cultural e material, a vaquejada. Rodeio, vaquejada. Né? Daqui a pouco um carrinho de gala também, de galo. Né? Os galos, um matar o outro ali é engraçado, não é cruel aquela porra, mas tudo bem. Aí vem a emenda à Constituição e diz o seguinte: se tiver registrado como patrimônio cultural aí, imaterial, pode a prática desportiva, porque isso não é prática cruel. Vou fazer o seguinte: tá vendo essa caneta aqui?
A emenda constitucional fala assim, a partir de agora a porra dessa caneta vai ficar em pé. E, cara, não ficou, né? Porra, será que uma emenda à Constituição pode chegar e falar isso, né? Que não é cruel? O que é cruel? Manter a porra da caneta em pé, sendo que ela não vai conseguir ficar em pé? No ar, por causa da gravidade? Acabou com a porra da força da gravidade. Mas tudo bem, deixa a sociologia e a filosofia pra lá. Sabe que isso aqui tem um impacto direto, porque foi no estado do Ceará, e pode cair na sua prova. Tá? Houve uma alteração constitucional toda, né, para proteger determinadas culturas locais, como o rodeio, como a vaquejada e outras. Então, é o que o seu professor tem para apresentar a você. Desejo muita sorte na hora da prova, não é isso? Tô brincando, pouca. Eu quero pouca sorte, eu quero mais conhecimento, mas o fator sorte sempre tem que ter. A sorte de cair o que você sabe, porque você não sabe tudo. Você não sabe tudo. Lê do engano quem acha que sabe tudo, que tá supra-sumo. Não, você não existe. Ninguém sabe tudo, mas você já sabe demais. Seja humilde, sabe demais. E torcer para tudo aquilo que você sabe demais cair. Porque tem lá 20% de todo o conteúdo que cai na prova. E você sabe 85% de todo o conteúdo. Aí 15% dos 20 que caiu é o que você não sabe. Você não passa na prova, porque ela não te escolheu. Ela não te escolheu. Então esse é o fator sorte. É o que eu desejo a você. Que a banca te escolha, que o concurso te escolha, que seja definitivamente o seu último concurso público e você se aquete, né, que construa tudo aquilo que você almeja construir e que traga para o Estado muita contribuição. A sua remuneração vai ser boa, você vai ter estabilidade, que você traga para o Estado toda a contribuição que você quer oferecer. E eu sei, nós sabemos, professoras e professores, Estado também está te esperando, e nós sabemos que você quer fazer. Você talvez não saiba fazer, mas querer fazer já é um grande passo, e aqui dentro do Estado nós vamos ensinar você a fazer. Ao longo do tempo você vai se construir uma excelente auditora, um excelente auditor com aptidão para poder fiscalizar, aplicar as sanções e muito mais que isso. Ter também a natureza orientadora, pedagógica, né? Afinal de contas, por que cobrar a educação fiscal? É poder ensinar não só às pessoas físicas, aos cidadãos em geral, como também ao próprio contribuinte. Não é batendo só no contribuinte, mas também o orientando. Várias ações espalhadas pelo Brasil inteiro, mandando cartinhas para os contribuintes, falando, ó, você está errando aqui, você está errando ali, se corrija. Isso quem faz? Receita Federal, Secretaria de Fazenda, por conta de nem sempre o contribuinte agir de maneira dolosa. Ele erra de maneira culposa. Mas o Código Tributário está cagando para isso, por conta da responsabilidade ser objetiva. Se você falha, você recebe uma sanção. Mas se nós, Estado, percebemos essas falhas e a gente abre um prazo para que você possa corrigir de forma amigável, a gente acaba por gerar de maneira espontânea bons e vindouros recolhimentos e efetivos recolhimentos de recursos para os cofres públicos. Então, você está no caminho certo, você escolheu o caminho certo, não saia desse barco. Não deixe o vento bater de través. Aproveita o vento de popa que veio agora. A partir da semana, a semana inteira, você vai ter a equipe do De Olho na Questão com você, apresentando todas as principais dicas e apostas na parte das discursivas, e já tem um sistema para você com mais de 390 questões, todas elas comentadas por nossa equipe, também para que você possa treinar ao longo dessa semana. É o que a gente deseja para você, uma excelente prova, é que eu me despeço, deixando um beijo no coração de todos.